Nonada. Tiros que o Senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Alvejei mira em árvore, no quintal, no baixo do córrego, por meu acerto. Todo dia faço isso. Gosto, desde mal em minha mocidade. Daí vieram me chamar, causa de um bezerro branco, erroso, os olhos de nem ser se viu e com máscara de cachorro. Me disseram, eu não quis avistar. Mesmo que por defeito, como nasceu, arrebitado de beiços, esse figurava rindo, feito pessoa. Cara de gente, cara de cão. Determinaram, era o demo. Povo prascóvio. Mataram. Dono dele, nem sei quem for. Vieram emprestar minhas armas. Cedi, não tenho abusões. O senhor ri certas risadas. Olhe, quando é tiro de verdade, primeiro a cachorrada pega a latir, instantaneamente. Depois, então, se vai ver se deu os mortos. O senhor tolere. Isso é o sertão. O Recado do Morro é criação de Guimarães Rosa, uma das 7 narrativas que compõem o livro Corpo de Baile. Em O Recado do Morro, a natureza assume corpo e voz na ciranda que envolve os personagens. A natureza fala em Guimarães Rosa. O mesmo acontece em Grande Sertão, Veredas. A natureza manifesta-se nos vários rumos experimentados pelo narrador e seus caminhos tortuosos. Riobaldo cumpre sua travessia enquanto a história se desenrola ampla, irresistível, surpreendente, permeada de abismos, atalhos e desvios, num labirinto de episódios entrelaçados por buritis e pássaros de todas as qualidades. Vivíamos tempos cinzentos, sem saber perguntávamos: quanto tempo vai durar a noite a desses prolongados dias? A vontade de não aceitar a tristeza sendo uma qualidade no fim de 2019. Dias em que a tranquilidade foi possível em horinhas de descuido, que os netos aproveitavam muito bem entre brincadeiras, leituras, estudos, comidinhas e doces desejos. Sobrava tempo. O isolamento por medida sanitária, consequência do avanço do Covid-19 em todo o mundo, alterou a vida das pessoas, modificando o tempo que durou de outro modo. Ampliado, o tempo cotidiano permitiu, por exemplo, o tempo do envolvimento e entrega. Foi possível percorrer de novo as veredas do Grande Sertão, atenta às palavras caprichosas, sábias combinações de mestre. Segundo Décio Pignatari, um dos precursores da poesia concreta, Guimarães Rosa é um inventor de linguagem, que por sua vez cria verdades. Rosa dissecava palavras. Com umas partes criava outras e mais outras. Não importava o idioma, inglês, português, alemão, espanhol e mais as palavras do sertão caídas e esquecidas.
à beira de um rio, entre serras e serras, todas bem-vindas, no mundo movediço e mágico das palavras. Acolhia e cuidava das palavras, dos clássicos universais e até dos dicionários de todas as línguas, material para experiências de linguagem e algumas peripécias que o Rosa fazia, como por exemplo, de repente no sertão de Rosa você encontra um boi descrito minuciosamente, tipo de chifre, de pele, raça, mostrando que ele ser um exímio conhecedor do mundo do gado. Nada disso. Guimarães Rosa consultava tanto os dicionários como consultava mapas e fazia viagens. Rosa era um explorador de palavra ou um lutador? De Carlos Drummond de Andrade. O tempo de leitura permitiu o envolvimento com textos, especialmente o Grande Sertão Veredas, e no sentido também de encantar-se com os arranjos, sonoridades, a ponto de querer capturar palavras e expressões, fixando-as nos espaços das páginas durante a leitura. Pedi licença ao mestre e capturei no Grande Sertão palavras para o meu sustento. Denominei esse momento de relembramentos. Até aquela ocasião, eu nunca tinha ouvido dizer de se parar apreciando, por prazer de enfeite, a vida mera deles pássaros, em seu começar e descomeçar dos voos e pousação. Aquilo era para se pegar a espingarda e caçar, mas o Reinaldo gostava. É formoso próprio, ele me ensinou. O sertão é o mundo. Sertão é isso. O Senhor empurra para trás, mas de repente ele volta a rodear o Senhor dos lados. Sertão é quando menos se espera. Abarcamos as condições do lugar em cerco, entendidos uns com uns por meio de avisos, que era canto de Acauã. Mas o senhor, sério, tenciona devassar a raso este mar de territórios para sortimento de conferir o que existe? Tem seus motivos. Agora, digo por mim, o senhor veio tarde. Tempos foram, os costumes demudaram. Quase que de legítimo leal pouco sobra. Nem não sobra mais nada. Mas então, para uma safra razoável de bizarrices, reconselho de o senhor intestar viagem mais dilatada. Não fosse meu despoder por azias e reumatismo, aí eu ia. Eu guiava o senhor até tudo.
considerei 2 momentos para este ensaio poético. Primeiro momento, capturar no poema as palavras ou mesmo breves frases que interrompiam a leitura pelo maravilhamento. Registros foram feitos, antes com lápis brando nos cantinhos das páginas. No segundo momento, digitalizados, os registros feitos ao redor das páginas foram transportados para tiras de cartolina. Esparramadas no chão da sala, as palavras foram movidas no tempo necessário para o fazer poético, para transformar os relembramentos em breves arranjos de palavras. Relembramentos humanizam a vida, réstia de luz, ventos folhando árvores, como clareia o sol nas barras do dia. Um vento bom vai entrar pela janela. Ventos desencontrados, algumas horas e já amanhece, o sol anunciando amanhã. Arremedo de sonho a cada dia mais distantes, o dia vindo depois da noite. Porção de barulhinhos pequenos, seus olhos, minha neblina. Tudo me quieta, me suspende. Os tempos que foram, na duração dos dias, virados sonhos, sonhos não morrem, tenciono desvelar. Uma certa meninice virada em sonho, lembrança da gente é assim, guardadora de sonhos. Arremedo de sonho, cada dia mais presente. Em seu meigo estar, brandura nos olhos de ver. O dia parava formoso, a vida é de um tamaninho, quase um instante, um piscar de olhos. Somos acontecidos. No fundo do fundo, bate um coração. Barranco matoso, entre moitas, escondidos. Lá estão os sonhos sonhados, os não vividos, esquecidos, adiados pela lida, destruídos, mas que tanto eu quis. A vida tem partes, tem artes, tem neblina. Tomamos conta de tudo. Uma lamparina de folha, uma folhinha na parede, um gancho de rede, uma raspadeira, um cabresto pendurado, uma esteira, vasilhas tantas, o sítio vira vento, aquele lugar chamou. Passarinhos soltos, cada dia um dia, muitos dias, o mundo era bem longe dali. Por que relembramentos? Porque chamado para esses escritos o meu olhar, percebo que todos eles me sustentam, me comovem, carecendo de ser compartilhados. Apavoradinhos do peitoril da janela, os pássaros, muitos deles e outros, um pouco além, pousando na cerca do jardim, barulhentos, emitem sons arrebatadores. Um sonho? Não demorou muito, uma mistura irrequieta de pios, sibilos, uma zoeira. Alguns pousaram na estante, enquanto outros entravam pelas páginas dos livros. Criaturinhas esprevitadas. Eram tantos que mereceram um inventário de cores e cantos, com nomes comuns e os nomes científicos, detalhados. Caprichado, um manual de aves surpreendentes. O sabiá pulador, o sabiazinho imperturbado. Sabiá dos pés de chumbo, os sanhaços lampejam um entrepossível azul. Sacam-se oblíquos no espaço, sempre novos, sempre laivos. O gaturano é o antes. É o seu reflexo, sem espelhos. Minúscula imensidão. Minuciosamente
indescritível, sabiá só. Quando o dia quebrava as barras, eu escutava outros pássaros. Tiriri, graúna, a fariscadeira, juriti do peito branco ou a pomba vermelha do mato virgem. Mas bem mais o bem-te-vi, atrás e adiante de mim, por toda parte. Parecia que era um bem-te-vi só. Gente, não se acha até que ele é sempre um, em mesmo? Perguntei a Diadorim. Ele não aprovou e estava incerto de feições. Quando meu amigo ficava assim, eu perdia meu bom sentir e permaneci duvidando o que seria, que era um bem-te-vi exato, perseguindo minha vida em vez, me acusando de más horas que eu ainda não tinha procedido. Até hoje é assim. Ave palavra, nada disso. Eles não eram de verdade. Não precisavam de modo algum parecer com esse ou aquele passarinho de carne e osso. São seres de linguagens inventados, talvez contendo em sua forma a ideia de um ou de dois pássaros que pousam em cercas ou procuram comidinhas e bichinhos do terreiro. Até que, pelas formas e cores, eles figuravam semelhantes aos pássaros estampados em folhinhas que os vendeiros distribuem no final do ano. Aí a gente pega toda essa mistura e inventa. Foram inventados. São pequenininhas esculturas de massa de papel, que é o suporte na qual foi desenvolvido um trabalho de colagem com fragmentos de papel de revista, livros usados, aproximados pela cor, pela textura ou outro elemento sugerido durante a construção da forma. Ninharias indicam indefinição. Indefinição é ponto de partida inevitável para quem quer transcender a própria condição. Saindo das páginas do Grande Sertão, Veredas, esses pequeninos seres voaram ainda mais em sintonia com o texto de Guimarães Rosa, Os Inhos Engenheiros, guardado no livro Ave Palavra. Aqui no Avisado, preferiram para sua ninhança no desfrequentado. Amanhã se trança de perfumes e o orvalho é um pintalgamento lúcido. O ramo a enfolhar não se conclui, nem tem a quem acariciar. O tempo não voa. Todo ganhozinho é uma ponte ao que aqueles dois se aplicam em suave assodo. Tudo é sério demais, como num brinquedo. Sem suor, as rúfulas mourejam, cumprem rotina obstinais. O passarinho que faz seu ninho tem mãos a medir? Meu lema é: a linguagem e a vida são uma coisa só. Quem não fizer do idioma o espelho de sua personalidade não vive. E como a vida é uma corrente contínua, a linguagem também deve evoluir constantemente. Isso significa que, como escritor, devo me prestar contas de cada palavra e considerar cada palavra o tempo necessário até ela ser novamente vida. A contagem do tempo do poeta não é a do relógio, nem a da folhinha. É amadurecer de poemas e envolvê-lo e tirar-lhe toda a marca de tempo, de folhinha,
de relógio e situá-lo no tempo além do tempo, onde paira o sentido, a razão última das coisas imersas em poesia.